nós vamos então para a nossa entrevista muito especial com a vereadora Malu Fernandes, que veio aqui nesse finzinho de dia de sexta-feira para a gente bater esse papo sobre um projeto de lei tão importante, como eu disse, voltado para a saúde da mulher. A gente sabe que a endometriose é uma doença muito preocupante que afeta, não é, muitas mulheres. Vereadora, muito boa tarde, obrigada por conversar com a gente. E a senhora agora à frente então desse projeto de lei que vai beneficiar as cidadãs de Mogi das Cruzes, não é? Seja muito bem-vinda. Exatamente, Rebeca. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, falar de uma pauta super importante que nosso mandato começou a trabalhar já fazem algum tempo, né? Já faz um tempo, e a gente percebeu o quanto essa dor é real na vida das mulheres, né? Muitas mulheres enfrentam o diagnóstico da endometriose, outras sofrem muito com dor, deixam de trabalhar, deixam de estudar. Por conta da dor menstrual, mas que ainda não tem o diagnóstico, porque ele leva um tempo para ser, muitas vezes, diagnosticado, apresentado para as mulheres. Então, a gente tem alguns projetos aí sendo apresentados pelo mandato, essa emenda parlamentar também com a deputada, para a gente poder dar mais visibilidade para esse problema que atinge tantas mulheres na nossa cidade e também na nossa região. Sobre o histórico, então, dessa ação, que é muito importante, não é, Malu? Essa emenda ela veio por meio da deputada federal Rosana Vale, que é outra mulher também muito combativa, não é, na área das políticas públicas para as mulheres. Como que foi essa relação? Como que você entende? Qual é o cenário da saúde para as mulheres aí em Mogi das Cruzes, né? Que trouxe, então, esse reforço na garantia de direitos para elas. Perfeito. A Rosana Vale é uma deputada que atua muito forte nas políticas públicas para as mulheres do nosso país. Ela é presidente estadual, né, do PL Mulher, e eu sou vice-presidente aqui do PL Mulher em Mogi das Cruzes. Então, a gente já tem esse relacionamento através da via partidária, mas me identifico muito com o trabalho dela, porque ela, na comissão das mulheres ali da Câmara dos Deputados, atua muito fortemente nessas pautas, nessas discussões, e agora ela tem liderado essa bandeira da política nacional da endometriose, né? Inclusive, nesse final do mês, a gente provavelmente vai ter uma audiência pública em Brasília. A gente está entendendo assim como o mandato também pode participar para poder contribuir, visto que a gente tem entendido que essa demanda atinge não só a região de Mogi das Cruzes, mas também outras cidades. Entendi, realmente uma ação muito importante, todo partido, as mulheres, né? Por isso é importante nós falarmos sobre a presença feminina na política, porque só a mulher sabe o que a outra passa, consegue se colocar no lugar de uma forma tão necessária e empática como vocês têm feito aí durante o trabalho do mandato, né? Um trabalho muito importante, de fato. E dentro desse projeto que você criou aí, desse projeto de política municipal de tratamento de endometriose, tem também a inserção de fisioterapia pélvica nas unidades de saúde. Este é um tratamento que só estava disponível na rede privada e agora está disponível também para as mulheres de Mogi. Conta um pouco para a gente sobre essa ação. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre esse assunto aqui em Mogi, a gente começa a também entender a realidade das mulheres e a ouvir diversos profissionais que lidam, né, com esse diagnóstico. E a gente conseguiu ouvir um grupo, né, de fisioterapeutas que me mostraram que a fisioterapia é uma via que pode ajudar as mulheres nesse processo de tratamento da endometriose. E temos casos reais, né, de mulheres que não precisaram fazer a cirurgia porque conseguiram tratar e curar, basicamente, essa doença através da fisioterapia. Então, a nossa proposta é um projeto que ainda está em trâmite, né, dentro da Câmara dos Vereadores, passando pelas comissões, já passou pela Comissão de Justiça e Redação, agora passa pelas outras comissões, para ser aprovado, para que a gente consiga inserir nas unidades de saúde esse método de tratamento, para que não seja somente a via da cirurgia, mas que a gente consiga dar também outras possibilidades de acordo com cada caso. Um assunto muito importante, porque muitas vezes as próprias mulheres acabam normalizando a dor pélvica, a dor uterina. As mulheres às vezes estão tão acostumadas, não é, vereadora, a lidar com a dor e continuar trabalhando, estudando, cuidando da família, enfim, que às vezes não cuida da própria saúde, não se coloca em primeiro lugar nesse sentido. E a endometriose, gente, afeta cerca de 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva no mundo todo. No Brasil, estima-se que a doença atinja cerca de 7 milhões de pessoas. É muita gente, realmente. Então, um projeto de lei que atinge quem realmente precisa. Então, o atraso do diagnóstico definido
definitivo pode levar de 7 a 10 anos. Por isso que a porta de entrada, então, nas unidades básicas de saúde é tão importante até para que essa mulher se conheça seu próprio corpo, não é? Principalmente começando pelas meninas que passam pela primeira menstruação, para entender como que o seu sistema reprodutivo funciona, não é, Malu? Exatamente isso. Na verdade, a gente sempre relativou essa questão da dor, né? Então, eu mesma, né, sempre ouvi que é muito comum uma mulher sentir dor e a gente acaba aceitando isso como uma regra do nosso corpo. Mas a gente sabe o quanto que isso impacta muitas vezes a produtividade da mulher, mulheres que têm casos reais, não conseguem trabalhar quando estão nesse período, e alunas também que são impactadas por esse cenário. A gente viu aí no mês passado, né, no finalzinho do mês passado, que teve a Semana da Dignidade Menstrual. O Instituto Alana lançou uma pesquisa, né, mostrando dados alarmantes, dizendo que a cada 4 meninas de uma escola, né, de ensino médio, uma deixava de ir para a escola nesse período por conta da dor. E aí a gente pensa o quanto isso pode impactar também o desenvolvimento educacional dessas meninas e o quanto que isso também impacta todas as profissionais que compõem o quadro de uma empresa, por exemplo. Exatamente, extremamente relevante, né, esse assunto, e a gente precisa abordar sempre que necessário. E qual é o cenário da saúde municipal aí em Mogi das Cruzes? Como que a senhora, o seu mandato tem atuado, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com os equipamentos também de serviço e saúde? Traz um panorama para a gente. Bom, hoje a gente tem uma fila de 30 mulheres aguardando a cirurgia da endometriose. E a gente tem construído, a partir dessa emenda parlamentar, a possibilidade de fato, a gente zerar esse número. Por enquanto, né, a gente fala que a fila da saúde é uma fila viva, né, que sempre vai crescendo o número de pessoas que precisam desse atendimento. Mas a ideia é a gente poder dar um gás maior para a administração e trazer não só isso, a visão, né, de que a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, dentro do meu projeto da Política Municipal da Endometriose, a gente coloca ali programas de conscientização, de prevenção, né? Porque isso é possível também realizar a prevenção. Então, a gente estimula isso dentro das escolas municipais, com programas de fato da saúde, da assistência social, para poder dar mais informação e apoio às mulheres mogianas. A gente sabe que essa questão da saúde reprodutiva feminina por muito tempo foi um tabu, continua sendo também, dependendo da região, né, onde essas mulheres e meninas estão inseridas, mas as questões relacionadas à menstruação, elas precisam ser divulgadas, precisam ser trabalhadas tanto nas escolas como em várias áreas da sociedade, para que se normalize, né, o cuidado com as mulheres. E essa é uma pauta muito importante. Para além dessa ação educativa, preventiva nas escolas, quais são os outros pontos do seu projeto que a senhora pode destacar para a gente? De fato trazer mais protocolos, né? Por exemplo, dentro do diagnóstico da ginecologia, então trazer isso como uma conexão entre as mulheres que sentem dor e trazer isso na formação dos nossos médicos que atuam na rede, porque eu já ouvi diversos relatos também de mulheres que foram descobrir a endometriose de uma forma muito tardia, porque não tinha esse protocolo de atendimento, de investigação no início, quando elas iam buscar, por exemplo, uma ginecologista numa UBS. Então, a proposta da Política Municipal de Endometriose é a gente poder trazer isso também no fluxo de atendimento das mulheres. Muitas vezes é o tempo que leva para que essa mulher receba esse diagnóstico, até ela entender que o que ela está passando é uma necessidade, até ela entender que é uma doença e aí sim chegar no diagnóstico, leva um tempo muito grande, e esse projeto que a senhora estabelece aí vai conseguir poupar essa dor para muitas mulheres, não é? Então, só para a gente reforçar aqui, essa emenda parlamentar que veio da deputada federal Rosana Vale, ela é especificamente para zerar a fila das cirurgias de endometriose e também fazer esse outro tratamento que não é invasivo como a cirurgia, mas que é da fisioterapia pélvica, né? Vamos só reforçar essa informação que também é muito importante. Na verdade, assim, a emenda parlamentar ela veio para custeio na saúde. A gente tem feito esse trabalho junto com a Secretaria
de saúde, também com a prefeita municipal, a mulher entende essa pauta para ser dedicada para zerar as cirurgias, né? Enquanto em relação à política municipal da endometriose, a fisioterapia pélvica, são projetos de lei que eu apresentei e que estão em tramitação para ser aprovado na Câmara Municipal. Para que esse projeto ele decorra, vocês têm isso já em mente? Quando que ele será colocado em prática? Tem o trâmite, né, da Câmara. Então, como eu disse, está na Comissão de Justiça e Redação, passa pela Comissão de Saúde, tendo os relatórios aprovados, a gente consegue levar para o plenário e votar esse projeto. Em relação à emenda, ela já foi destinada para a Prefeitura, então a Prefeitura está nessa fase de preparo técnico para poder implementar isso. Malu Fernandes, tem algo além disso que a senhora queira contar para a nossa audiência sobre as políticas públicas voltadas para o mandato? A gente sabe que a senhora é muito atuante, né? É uma parceira aqui da Guardiã da Notícia, tem feito um trabalho muito bonito aí em Mogi, ao lado das mulheres, mas também, né, para toda a sociedade. Fica à vontade para trazer também esse relato, suas considerações finais para a nossa audiência. Bom, basicamente, né, eu queria pedir para as pessoas acompanharem aí nas redes sociais, porque em breve nós iremos lançar um censo da mulher. E qual que é a proposta desse censo? É que a gente possa ouvir experiências reais de mulheres na situação da saúde da nossa cidade, entender quais são suas dificuldades, quais são os principais gargalos, para que a gente possa apoiar, a partir das iniciativas do nosso mandato, a administração a melhorar o atendimento da saúde da mulher na nossa cidade. Então, em breve a gente vai lançar esse censo. Gostaria de pedir para as pessoas acompanharem. Eu sou Malu Fernandes, que a gente vai divulgar. Então, toda a experiência que elas tiverem no setor público vão ser muito válidas para a gente poder fazer essa coleta de informações. Tá aí, muito bom. Muito obrigada por dividir com a gente também essas informações. A senhora sabe que Guardiã da Notícia é um canal aberto, sempre que precisar divulgar. Assim que tiver as novidades das tramitações da comissão pela Câmara de Vereadores, nos avise que a gente volta a bater esse papo novamente para falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde da mulher, tá bom? Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso espaço. Muito obrigada, eu que agradeço aqui pela oportunidade e sempre um prazer estar com vocês. Bem, Malu, um beijo para você. Essa foi então a vereadora Malu Fernandes de Mogi das Cruzes falando sobre esse importante projeto de lei, projeto de política municipal de tratamento para endometriose, uma doença que afeta 7 milhões de mulheres no Brasil, uma pauta extremamente necessária então de cuidado para as mulheres em idade reprodutiva.